Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo, ela tratou sobre a técnica do julgamento ampliado do artigo 942 e a posterior interposição de embargos de declaração. A quem compete julgar os embargos de declaração em face de uma decisão oriunda de um colegiado ampliado. Esse julgado ele está em segredo de justiça, ele foi disponibilizado no informativo de jurisprudência número 766 do STJ, está em segredo de justiça. Nós que acompanhamos as sessões de julgamento do STJ, sabemos que trata-se do recurso especial 2.024.874 do Rio Grande do Sul. A descrição completa do julgado, e aí não teremos acesso à ementa, mas as informações de inteiro teor eu vou disponibilizar naturalmente para vocês na descrição desse vídeo. O que nós tivemos aqui do ponto de vista fático que levou a questão até o STJ? Nós tivemos uma sentença, a parte interessada interpôs a apelação, e o julgamento da apelação se deu por maioria, ao invés de unanimidade, maioria. E foi aplicado, portanto, a técnica da ampliação, a complementação do julgamento não unânime do artigo 942, já vou falar dele adiante. E aí o colegiado deliberou pela conclusão lá do julgamento da apelação. E aí a parte interpôs embargos de declaração em face do acórdão que julgou a apelação pela técnica do colegiado ampliado. Aí a questão que surgiu foi a seguinte: quem é que vai julgar os embargos de declaração contra esse acórdão? Os 3 desembargadores que começaram o julgamento da apelação ou os 5 desembargadores que concluíram o julgamento da apelação? Esse o ponto que nós temos que enfrentar aqui, que o STJ teve que enfrentar quando do julgamento desse caso, e que nós vamos analisar as disposições a partir de agora. Primeiro ponto, o julgamento de uma apelação no tribunal local, seja Tribunal de Justiça, seja Tribunal Regional Federal, se dá pela reunião de voto de 3 desembargadores. É o que prevê o artigo 941, parágrafo 2º do CPC. Naturalmente, havendo uma pluralidade de votos, pode ser 3-0 ou pode ser 2-1. Essas são as combinações possíveis no julgamento inicial de uma apelação. Quando o julgamento é unânime, vida que segue. Mas quando o julgamento é não unânime, em uma apelação, julgamento não unânime significa necessariamente 2-1, nós teremos a aplicação do artigo 942 do CPC, que prevê que quando o resultado da apelação é não unânime, o julgamento tem seguimento com a convocação de outros julgadores em número suficiente para inverter o julgamento inicial. Então, se é 2-1, um está perdendo para 2. Como é que é possível reverter o julgamento inicial? Convocando outros 2 desembargadores. Foi o que aconteceu na hipótese. O julgamento estava 2-1, chamaram outros 2 julgadores e aí o julgamento ampliado de uma apelação portanto, sempre 5 desembargadores. Foi tomado um novo acórdão com a participação dos 5 desembargadores. Então, esses outros julgadores são convocados conforme previsto no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado do julgamento do resultado inicial, assegurando às partes e eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente novamente na presença dos novos julgadores. Então, essa é a técnica de complementação do julgamento não unânime ou da ampliação do colegiado. Alguns pontos interessantes sobre essa técnica da ampliação do julgamento não unânime. Diferente do que se dava no Código de 73, a parte não precisa pedir nada. No Código de 73, por sinal, tinha um recurso próprio para essa finalidade em alguns casos. Era o chamado embargos infringentes. No Código atual,
Não existe mais os embargos infringentes e a parte não tem que fazer nada, nem por meio de um recurso, nem por meio de petição. A parte não tem que pedir, logo, a ampliação se dá de modo automático. Essa ampliação não é tida como uma espécie recursal. Não existe recurso automático, a parte não pede nada, logo isso não é uma espécie recursal. O STJ já teve a oportunidade de se manifestar a esse respeito num importante precedente sobre essa questão, o recurso especial 1.733.820 de Santa Catarina, quando o STJ afirmou na ementa, olha, apelação não unânime, que reforma ou mantém sentença impugnada emprego automático e obrigatório do 942. Aqui que ele previu aqui na subementa, a técnica de ampliação do julgamento prevista no Código de 2015 possui objetivo semelhante ao que possuíam os embargos infringentes do Código de 73, que não mais subsistem, qual seja a viabilidade de maior grau de correção e justiça nas decisões judiciais, com julgamentos mais completamente instruídos e os mais proficientemente discutidos, de uma maneira mais econômica e célere. Contudo, diferentemente dos embargos infringentes do Código de 73, que limitava, no caso da apelação, a incidência do recurso aos julgamentos que resultassem em reforma da sentença de mérito, a técnica de julgamento prevista no Código de 2015 deverá ser utilizada quando o resultado da apelação for não unânime, independentemente de ser julgamento que reforma ou mantém a sentença impugnada. E aí, para concluir, a forma de julgamento prevista no artigo 942 do Código de 2015 não se configura como espécie recursal nova, porquanto seu emprego será automático e obrigatório, conforme indicado pela expressão o julgamento terá prosseguimento, no caput do artigo 942, faltando-lhe, assim, a voluntariedade e, por não haver previsão legal para sua existência, a taxatividade dos recursos. Ok? Então, são considerações gerais a respeito do artigo 942 da técnica de complementação do julgamento não unânime. Outro ponto interessante é que no 942 é assegurado o que nós podemos chamar de juízo de retratação. Ou seja, os julgadores que participaram da composição inicial, 3 desembargadores, e com a ampliação dos debates, com a composição ampliada para 5 desembargadores, um daqueles que já tinham votado pretenderem se retratar, e oportunamente até aquele que deu causa ao julgamento por maioria. Imagina que estava 2-1, aquele que estava votando, aquele que estava proferindo o voto divergente se retrata e volta a acompanhar a maioria. Isso vai retirar a ampliação do colegiado que já se deu. Quer dizer, os outros 2 desembargadores que foram convocados na forma do regimento vão sair e o julgamento vai ser unânime 3-0, ou mesmo assim eles vão prosseguir? E a resposta, o indício dessa resposta está no enunciado número 599 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o chamado FPPC. E no enunciado 599 do FPPC, esses enunciados têm força meramente persuasiva, tá, senhores? Não são vinculatórios, são entendimentos, podemos dizer assim, doutrinários, consolidação de entendimento dos processualistas. Olha o enunciado 599. A revisão do voto, após a ampliação do colegiado, não afasta a aplicação da técnica de julgamento do artigo 942. Quer dizer, o julgamento inicial por maioria gera ampliação do colegiado. E essa ampliação do colegiado é tida como a nova composição, o novo juiz natural para o julgamento daquela apelação, que inicialmente não se deu por unanimidade, é o julgamento ampliado. E no caso da apelação, volto a dizer, a ampliação de 2-1 é a composição de 5 julgadores. Então, o novo juízo natural, a nova composição do órgão julgador, deixa de ser 3 e passa a ser 5 desembargadores. E aí, isso nos induz à conclusão do tema que nós estamos tratando aqui. Por quê? A parte interpôs embargos de declaração. E quem julga os embargos de declaração? A composição inicial, 3, ou a composição final e ampliada, 5 desembargadores? A doutrina é no sentido
de que é a composição final, a composição ampliada. E nesse mesmo sentido, o enunciado de número 700 do FPPC. O julgamento dos embargos de declaração contra o acórdão proferido pelo colegiado ampliado será feito pelo mesmo órgão com o colegiado ampliado, os 5 desembargadores, portanto, e não apenas 3, que era a composição inicial, porque nós temos uma nova composição do órgão julgador. E além do FPPC, também nesse sentido, nós temos enunciados da segunda jornada de direito processual civil, agora do CJF, do Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários. E no enunciado 137 do CJF, enunciados de processo civil do CJF, nós temos a previsão de que, se o recurso do qual se originou a decisão embargada comportou a ampliação da técnica do artigo 942 do CPC, os declaratórios eventualmente opostos serão julgados com a composição ampliada. Então, além da posição doutrinária e enunciados da CJF e do FPPC, foi nesse sentido que esse julgado da terceira turma do STJ caminhou. A conclusão do STJ, portanto, foi a de que o julgamento dos embargos de declaração, quando opostos contra acórdão proferido pelo órgão em composição ampliada, deve observar o mesmo quórum ampliado, sob pena de o entendimento lançado, antes minoritário, poder sagrar-se vencedor. Quer dizer, imagine que na composição inicial do julgamento da apelação estava 2-1. E os outros 2 desembargadores que vieram acompanharam aquele minoritário. Quer dizer, os outros 2 desembargadores acompanharam o voto divergente. E o resultado final foi 3-2 pela 1 da composição originária e 2 dentre os convocados. Se quem julga os embargos de declaração são aqueles 3 iniciais, aquele que ficou vencido pode ficar vencido também nos embargos. Se for os embargos com a capacidade de efeitos infringentes, isso permitiria essa possibilidade de reversão do julgamento colegiado pelos embargos de declaração com efeito infringente pelo julgamento da composição inicial. Ok? Então, essas as observações que eu separei para fazer com os senhores sobre esse julgado. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.